Saudades! Tá bom, Lorena? Saudades! Saudades de mim, Lorena? Saudades. Mais uma segunda-feira às 10 da manhã. Graças a Deus, começar uma semana boa, com bate-papo. Que não tem nada melhor do que isso. Né? Segundou Segundou. no café delas. Com certeza. Aliás, a gente pode criar um slogan assim, hein? Não é? Gostei disso. Vou anotar meu caderninho aqui. Seu caderninho fantástico. Bom, então hoje nós temos aqui uma grande amiga minha, mega profissional. Aliás, nossa, tanta coisa que ela já fez na vida. Mas eu vou deixar que ela se apresente, né? Vamos nos apresentar rapidinho aqui para a turma para a gente poder chamá-la, né? Contei. Seu currículo. Então, meu currículo é resumido, né? Agora eu sou uma pessoa resumida. Eu não tenho mais 8, 10, 15 profissões. Eu sou só consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junesc Global. Eu sou Alice Portela. Você não falou seu nome? Falou? Lorena Ribeiro. Lorena Ribeiro. Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação e distribuidora oficial da Junesc. E nossa convidada? Nossa convidada, que eu não vou falar o apelido, porque senão vai confundir a cabeça da galera, vai achar que ela chama Isabela e não, ela não chama Isabela. Rosângela Dias, minha querida! Arro para os íntimos. Ei, Lorena! Ei! Alice! Eu esqueci. Alice do País das Maravilhas. Olha só. Então, sou Rosângela Dias, sou psicóloga hoje, além da formação também de atuação, né? Venho de uma formação extensa. Eu, antes da formação em psicologia, eu passei pelo direito de família e amo e continuo estudando até hoje. E sou casada, tenho uma filha, venho de uma família extensa, sou de Belo Horizonte, tenho uma família de 10 irmãos, sempre morei em BH. Fantástico. Sabe? Adoro o lugar, sabe? Esse lugar que eu escolhi e me encontro nele hoje. Que é o lugar que eu tenho por escolha e que me faz muito feliz hoje. Sabe? A escolha de ser, a escolha de estar, a escolha de viver como eu vivo hoje. É fantástico. Muito legal. Muito bacana. E outra coisa, quando eu conheci a Rô, vou falar Rô, pode? Pode. Tá. Quando eu conheci a Rô, ela estava... nem tinha começado a faculdade de Direito ainda. Já vai falar sobre isso. Só que ela que é a pessoa que você fala assim, deixa eu ligar para a Rosângela que eu quero conversar com ela. Aquela pessoa que sempre tem uma palavra boa para te passar, um positivismo, uma calma. Ou seja, você errou. Eu e Marcelo falamos muito sobre isso nos treinamentos nossos. Você é uma perfeita pessoa que trabalha a escuta ativa. Que poucas pessoas têm essa escuta ativa hoje, sabia? Sim. Não é para puxar seu saco, não é só porque você é minha madrinha de casamento, não. Nem o ex-chefe. Mas, sinceramente, você sabe disso, que você tem... você lembra que você falava assim, será que eu faço psicologia? Eu lembro que você falava isso. Então, a psicologia foi um chamado exatamente por essa escuta ativa, que era o que no escritório, no atendimento do direito de família, o que mais me chamava a atenção não era a lead de um processo, sabe? De um processo de pensão alimentícia, de divórcio, de separação, né? Era exatamente essa escuta dessa subjetividade que as pessoas traziam no momento de um conflito, no momento de vida tão sofrido mesmo. Sim. Era esse sofrimento e era isso que eu escutava
o tempo todo. E foi o que me levou a, né, transitar por esse espaço da psicologia. E hoje, assim, trabalhar com a psicologia, para mim, além da conquista, é o meu ideal. Sim. Sabe? Eu me vi também diante de um momento, também tive minhas vivências, da mesma forma que atendo pessoas, eu também tenho os meus atravessamentos, as minhas dificuldades, os meus desafios, né? E tão importante quanto ouvir isso, ouvir das pessoas, ter essa escuta ativa, eu também busquei para mim esse escutador que eu também tenho, sabe, gente? Eu tenho hoje o meu psicólogo que eu não abro mão e é toda semana. Ai, Bela, que ótimo. Você faz online, Bela? Faço online. Ai, chique, bem. Ó, falei Bela, tá vendo? Errou, viu, gente? Errou de Rosângela, tá? Senão vai confundir vocês. Aí, Rô. Mas aqui, vamos contar um pouquinho mais da sua vida de pequena, com os 10 irmãos. Como que foi? Então, eu venho de uma família, inclusive, tanto dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe, famílias grandes. E todas duas famílias de Minas. Sim. O meu pai era de Cachoeiro do Campo, a minha mãe de Esmeraldas, né? E a família da minha mãe e famílias religiosas. A família da minha mãe é evangélica, que na época, assim, há poucos anos atrás, a gente até entendia, eu escutava muito isso, que era protestante. Hoje a palavra está até em desuso, né? Isso hoje mesmo. É evangélico. E a família do meu pai, uma família muito católica, sabe? Inclusive, as minhas tias frequentavam muito e foram criadas na igreja Padre Eustáquio, né? Onde até hoje ainda tem uma residência da família. É mesmo? Hoje com poucas pessoas, mas famílias muito religiosas. E eu hoje, com a psicologia, eu também, como eu continuo estudando, é um assunto que me chama muita atenção, porque sabemos que hoje essa religiosidade tão necessária nesse nosso ser, sabe? E é o alimento para a nossa alma, inclusive. Né? Essa fé, espiritualidade, religiosidade. Perfeito, Rô. Muito bom. Bom, aí ok. Então vamos lá. A sua vida profissional, né? Porque hoje você é autônoma, você tem uma empresa, é uma empreendedora. Mas você começou como empreendedora ou como CLT mesmo, convencional? Eu comecei como autônoma mesmo. É mesmo? Antes eu participei, sim, eu já comecei assim, como autônoma. Sempre autônoma, inclusive no escritório de direito, era também autônoma. Mas eu falo assim, seu primeiro emprego, você não teve um primeiro emprego quando você... Sim. Eu trabalhei no Banco BMG. Sim. Durante alguns anos. Depois eu fiz uma formação em corretagem, corretora de imóveis. Eu fiz a faculdade em administração. Você fez? Administração. Gente, quando foi a minha primeira formação, foi
administração. Gente, você tem 3 cursos superiores? Sim. Por isso que eu sou amiga de gente inteligente. Igual você, assim, por exemplo. Que a gente pega por as Sim, mãos foi essas administração. E, inclusive, na época, o meu primeiro emprego, assim, para mim aquilo era, né, muito... Eu me sentia muito importante nessa época, já com a formação, e trabalhando numa área que eu gostava muito, que era essa contabilidade bancária. Ah, entendi. E como é que foi? Sair da administração do direito e... Sair da administração... nessa época eu conheci marido, então foi uma mudança de vida, mudança de pensamento, sabe? Venho para casa, vou ser administradora do lar, porque mudança significativa na minha vida. É aquele momento em que eu deixo de trabalhar, porque era da cultura da minha família e da cultura da época também, que mulher tinha que ficar em casa, cuidar da casa, criar filhos, cuidar administrar, e fui administrar profissão do marido, e nesse tempo, mas isso já me incomodava muito. Entendi. Ficar só em casa. Entendi. Né? E nessa época, assim, eu me descuidei muito da minha questão física, e a gente se conheceu bem nessa época também, né? Foi, Lorena? 2005. O cuidado com o corpo já não era tão importante, era aquela mulher do lar recatada. Bela recatada do lar. Mas agora você é dólar. Você é dólar. Não, e foi quando eu, não mais em atividade laborativa, decidi voltar a estudar. Era uma inquietação isso. Foi quando eu fui fazer direito. Entendi. A faculdade de Direito. Perfeito. Rô, então a gente vai só dar um intervalo e a gente já volta no segundo bloco, tá bom? Voltamos, nosso cafezinho. Então, a Rô... Já chegamos até a parte do direito. Então, ainda tem mais um pedaço pra gente conhecer ainda. Tem um pedaço ainda que eu começo a trabalhar com o direito de família, e essa questão da subjetividade da família e dessas questões familiares, a administração de conflito gerada numa situação dessa foi quem me chamou mais atenção, e eu me encantei, me direcionei, eu comecei a estudar sozinha a psicologia jurídica na administração de conflitos. Entendi. Administração de conflitos familiares. Isso me chamou muita atenção. Hoje, inclusive, já é sabido que o direito de família ele tem um trabalho voltado para essa administração de conflito num processo familiar, sabe? E não só família, né? Porque eu fiz um estágio, inclusive, na Polícia Civil, na época da formação, exatamente nessa área da administração de conflitos, que é um trabalho da Polícia Civil. Marcelo iniciou uma pós lá no Tribunal de Administração de Conflitos. Foi quando ele foi até para a Espanha fazer o curso e fazer a tradução do espanhol para o pessoal que estava lá junto com ele, os colegas, lá em Valência, na Espanha. Lá é referência, né? Mediação de conflitos. Pois mediação de conflitos. E eu
a mediação de conflitos, é que eu comecei a trabalhar com essa mediação dentro dos processos, nos meus atendimentos no escritório. Ah, Bela, que ótimo. E foi onde eu decidi fazer o curso de psicologia. Tá? Nossa, e que escolha! Para mim foi bênção, que é o que eu amo. Eu amo trabalhar com psicologia, psicoterapia. Perfeito. Psicoterapia. Bom, e aí você fez a psicologia, eu lembro que você fez, já formou e já estava clinicando, né? Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Eu já, tão logo me formei, eu já escolhi o lugar, tinha já um projeto para o meu trabalho, sabe? Já conciliei com uma formação em psicanálise, né? Logo após, e já atendendo, inclusive, no consultório, que é onde eu estou até hoje. Sim. Legal. Tá? Lá é muito lindinho, né? Eu só vejo as fotos, eu tenho que ir lá conhecer. Pois é, não sei, posso deixar o endereço aqui? Pode, pode. Ah, tá, então. Hoje eu atendo na Vila Rica Pampulha, no bairro Ouro Preto. Lá é e lá é um sonho, eu amo aquele lugar. Avenida Fleme. Meu consultório fica na Vila Rica. É um lugar muito agradável. Inclusive, durante a pandemia, eu tive essa condição, a Vila me proporcionou também, nesse momento, o atendimento presencial. Pelo fato de ser um local aberto, seguindo todos os padrões, né, da saúde. Sim. Eu consegui fazer esse atendimento presencial. Que bacana. Sabe? Mesmo durante o período. Eu mesmo desenvolvendo o trabalho online, que foi um desafio, esse online, no momento da pandemia, com todo esse ajuste, né? Com relação a esse corpo e tecnologia, como a gente estava conversando antes, e eu continuei com atendimento online durante todo o período. Sim. Sabe? Eu pude fazer esse trabalho. Bela, Bela não vou. Eu lembro que quando você começou a pandemia, rapidamente, você me falou assim: Lorena, eu estou fazendo atendimento voluntário, porque eu estava pegando umas dicas com ela, com uma pessoa que estava com alguma necessidade específica. Aí eu falei assim: é mesmo? Ela falou assim: tô. Eu falei: gente, que coisa fantástica. Porque foi um choque demais, né, Bela? Conta pra gente aí. Sim. Eu já venho de trabalhos voluntários desde antes, sabe? Sim. O trabalho voluntário é um sentido para a minha vida. Aspec, né? Também, né? Sim, eu participei de um trabalho voluntário na Associação de Pessoas com Câncer. Né? Sim, muito bem. Foi. Participei, inclusive, assim, de congressos sobre câncer de mama, câncer da próstata, e participei de alguns projetos em associações de pessoas com câncer, porque eu tive passei por esses momentos na minha vida com meu pai e a minha mãe, né? A mamãe, antes do falecimento, ela passou durante 25 anos por um tratamento de câncer de mama. Sim. Foram 25 anos? E o meu pai... Nossa. Oi? Foram 25 anos. Nossa. Foram. E o meu pai na mesma época, câncer da próstata. Nossa. Olha só, gente. Seu pai não sabia, Eles passaram pelo tratamento na mesma época.
E essa situação me levou a essa busca, sabe? Sim. De conhecer, de saber mais sobre isso. E eu, nessa de viver todo esse processo, sim, eu fui convidada a participar, conversando com pessoas, acabei sendo convidada a participar desse trabalho voluntário. E durante a pandemia, logo no início da pandemia, eu me cadastrei para um programa do governo federal, sabe? O Brasil Conta Comigo. O Ministério da Saúde estava cadastrando os psicólogos para esse trabalho voluntário. Certo. Então, eu fiz o meu cadastro pelo Ministério da Saúde. Logo depois, vi num programa de TV. Foi num programa de TV ou não, na internet. Foi pela internet que eu vi uma chamada para participação num projeto de atendimento online durante a pandemia. Sim. Tá? Foi o primeiro trabalho online que eu fiz. Foi de um grupo de São Paulo. Tá. Psicólogos reuniram-se em São Paulo, cadastraram e cadastrando psicólogos de todo o Brasil para atender. E eu participei do projeto deles durante 5 meses, atendendo todo o Brasil. Como a gente ainda não sabia como ia ficar, porque no início da pandemia nós ficamos sem saber como atender. Sim, né? Isso. E eu estava também, assim, me familiarizando ainda com esse processo de atendimento online em todo o Brasil. E era um projeto muito bacana, sabe? Atendi durante 5 meses. Logo depois, os meus colegas, sabendo que eu já estava nesse atendimento online, me convidaram para esse cadastro, para atendimento na Secretaria de Saúde de Minas. Olha. Foi onde eu fiquei. De maio de 2020, eu saí do projeto de São Paulo, porque até então eu já não conseguia conciliar o atendimento do grupo de São Paulo e do Estado. Então, eu optei por atender só no Estado de Minas. E eu atendi de maio de 2020 até agora, setembro. O programa se encerrou em 30 de setembro. Sei. Aqui no Estado de Minas. Sei. Sabe? E, inclusive, e era um trabalho voluntário e gratuito. Entendi. Sabe? E a gente atendia bem assim, eu tinha os horários definidos ali durante a semana que eu disponibilizei para atender só aqui mesmo no estado. Entendi. É legal você pensar, né, que a gente via na televisão a convocação de médicos, enfermeiros, né, pensando, linha de frente, mas vocês estão ali, né, na linha de frente, mesmo que online, extremamente importante esse trabalho, né? E o projeto, inclusive, tinha também, não era só psicólogos, eram médicos, enfermeiros, psiquiatra e psicologia. Pois é. Nossa, muito interessante, né? E foi de março de 2020 a setembro de 2021. Puxa muito vida. Bacana. Então você trabalhou com 2 grandes projetos, então, no voluntariado. Sim. E conjugando. O de São Paulo foi a Conexão Saúde. Sei. Que eu participei e atendia Brasil, todo o Brasil e exterior também. Brasileiros no exterior. Que legal. Sabe? A gente atendia e era assim, um voluntariado até meia-noite. Para conseguir conciliar os horários. Se estendia. Nossa. Até meia-noite. Por causa do fuso horário também, né? Fia. Interessante. Muita coisa, né? Aqui, nós vamos dar um intervalinho e a gente já volta no próximo bloco, tá?
Voltamos. Gente, já quero marcar meu horário, Rosângela. Então você pode marcar, porque eu sou amiga dela, eu não posso, né? Ah, é? Porque não é. Não vale, né? Não vale. Isso é o que dizem, né? Mas o que você acha sobre isso, Rô? Olha, essa questão do não atender porque somos amigas, no consultório, eu sou uma psicóloga. Uhum. Entendi. Fora dele, encontro com pacientes e em restaurantes, já encontrei em hotel e... Tudo certo. Ok. Sabe? Somos pessoas. Uma vez eu fiz terapia com a mesma psicóloga que atendia minha irmã. E eu falava, gente, aí a gente leu, procurou, falava disso, que às vezes não era muito interessante e tal, mas ela tava, eu fui, gostei, falei, Amanda, vamos ver, vamos fazer um teste. Se a gente vê que não tá funcionando, beleza. Uhum. E era muito engraçado que eu referi a algumas pessoas, por exemplo, uma tia minha que eu contava algum caso, a Amanda contava o caso do jeito dela, e eu fazia uma referência a ela. Ah, tia baixinha. E minha irmã fazia de outro jeito. E ela sempre lembrava exatamente da minha referência. Eu falei, não, realmente ela consegue separar. Ela falava, aquela tia baixinha? É. Aquele amigo? O amigo assim? É. E eu falava, Amanda, você fala a mesma coisa? Ela falava, não. Então, assim, realmente era bem bacana que ela conseguia trabalhar de forma separada, né? Conseguia separar direitinho. Sim, inclusive eu atuo na psicologia sistêmica. Ah, é? Que é uma psicologia... Sim, a psicologia familiar. Uhum. É atender a cada um na sua subjetividade, porque eu trabalho com subjetividade. Sim. Né? E a minha psicologia hoje, a minha abordagem na psicologia humanista, aonde eu trabalho, faço um trabalho centrado na pessoa. Uhum. Sim. E separar isso, há que se ter, sim, todo um cuidado, mas é um trabalho centrado na subjetividade de cada um. Sabe? Então, para mim, problema nenhum. Eu consigo fazer uma intervenção com a minha família, por exemplo. É mesmo? Sem me afetar. Olha, que legal. Que show. Muito bem. Eu, inclusive, acompanhei a terapia de uma sobrinha, sabe? Uhum. De uma sobrinha minha, e ela continua comigo. Ah, é? Uhum. Que joia, hein? Maravilha. Bom, então o saber. Vamos agora entrar dentro das temáticas que você atua. Com quais delas, ou com qual delas, você gostaria de falar hoje? Que nós temos aqui, né, 2 blocos ainda à sua disposição. Tá. Olha só, o que hoje mais recebo de demandas no consultório é a questão da ansiedade. Sim. Uhum. Né? Ansiedades, medos, a insegurança diante desse quadro que foi nos apresentado aí durante esse período da pandemia, né? Uhum. Essa potencialização do medo, da insegurança e as variáveis da ansiedade. Então, durante esse período, no início da pandemia, eu aproveitei também para fazer estudos
Tá? Participei de alguns estudos sobre angústia, ansiedade. Eu participei de alguns grupos de discussão, trabalho sobre consumo, angústia, sobre o capitalismo. E hoje eu estou na formação, inclusive, a neurociência do comportamento, em complemento a esse conhecimento que eu já tenho hoje da psicologia e comportamento em si, principalmente com esse advento aí que a gente vem vivendo, com toda essa transformação e esses afetamentos, sabe? Esse momento de não saber como ficaríamos, né? Sim. Como estamos, como ficaríamos, e principalmente agora com essa volta a uma nova normalidade, se é que eu posso dizer assim, né? O que é normal hoje. A gente ainda não sabe, não é? Sim, exatamente. Mas, e eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem, inclusive, perguntas. Então tá, então vamos lá, pergunta, Alice. É uma coisa que eu ia comentar. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então, quando começou a pandemia, eu lembro que nos primeiros finais de semana a gente pediu um sanduíche, uma sexta-feira à noite. Aí o rapaz veio entregar e falou, pandemia, né? Ficar em casa e comer um lanche e tal. Eu pensei, essa é minha vida normal, né? Não tem, até agora não tem. Sexta-feira era pedir um lanche, assistir um filme e ficar quietinho em casa. Mas eu fiquei esse tempo todo, né? A gente ficou incomodado, minha família é muito grande, é muito de festa, é muito de juntar. Nem que seja juntar 2, 3 na casa de um, pra ficar ali, comer um tiragosto, bater papo e tal. Eu falei, nossa, chegou uma hora que eu já tava com saudade disso. Falei, já tá chegando a hora da gente voltar. Mas eu fico pensando, por exemplo, a gente que agora podendo voltar a ter contato, é estranho ficar muito perto de alguém, é estranho, dependendo do lugar, a gente tirar a máscara e conversar sem a máscara. Eu acho que essa volta, acaba que é meio que uma ressocialização, não sei, para as pessoas que realmente fizeram isolamento, né? Como que é isso? Você já teve algum retorno nesse sentido, de alguém que teve essa dificuldade? Sim, é comum hoje pessoas ainda com medo desse contato, sabe? Há crises de ansiedade, medo de sair na rua. Sabe, o medo do desconhecido, o medo desse controle que nós não temos. Porque, de repente, nos vimos diante de uma situação onde a gente não tinha o controle. Sim. Né? E isso potencializou muitas sensações, percepções, que até então a gente não tinha noção que sentia. Não experimentava isso, né? Sim. E quando você diz, por exemplo, Alice, que para você já era normal, por isso é que eu coloquei o que é esse novo normal. Para você já era normal. Sim. Né? E o que é esse normal que a gente nem sabia antes, que vivia daquela forma? Era uma forma que já era um costume. Não é? E de repente, assim, fomos parados e agora estamos preparados para esse retorno? Sabe? Sair na rua com máscara. E agora? Como relacionar? Que cuidado é esse que eu ainda preciso ter? Sim. Não é? E uma coisa que... Pode falar. Foram mudanças significativas na vida de todos nós. E muito rápidas, né?
Eu casei no último final de semana, antes da pandemia. Eu casei no sábado. Durante a semana, fiz um chá de panela pra família, os amigos mais próximos, no sábado, dia 14 de março. Eu tava lá, gente. Na terça-feira, eu lembro que na terça meu pai já não foi trabalhar. Ele falou com o pessoal da empresa: não quero nem saber, nós vamos arrumar o home office hoje. Ele foi pra casa e não saiu mais, porque ele era de parte de alguns grupos de risco. Então, assim, foi questão de uma semana. Eu tava com um monte de reforma em andamento. O pessoal, todo mundo ligou, para tudo, cancela, a gente não sabe como é que vai ser, e fechou. Assim, de uma semana pra outra mudou tudo, né? Você era sócia das meninas ainda, né, nessa época. Então não teve nem tempo, né, da gente processar, da gente entender o que foi. É tipo assim, fica em casa e espera ver o que vai dar, né? E você imagina que hoje, ali na Vila Rica, por exemplo, onde eu atendo, a vila é um lugar de eventos, é um lugar de festas, né? E hoje, depois de um ano sem evento algum, até essa forma de fazer eventos mudou. Porque hoje é um número limitado, sim, né? São poucas pessoas e já não tem mais aquele... até o tempo está limitado para o evento. Isso é mesmo. Sabe? As coisas estão mais naturais. Eu acho um pouco mais naturais agora, com relação a eventos. Grupos pequenos, mais famílias, né? E muito próximos, inclusive. É o que eu tenho percebido ali, inclusive na vila. Entendi. Sabe? E olha que eu participei na vila de projeto, até foi com um grupo de mulheres com câncer de mama. Ah, é? Sabe? Sim. O Grupo Poderosas. Você conhece, não conhece, Lorena? Eu lembro do Outubro Rosa, que a gente foi lá na Lagoa da Pampulha. Pois é, mas além do Outubro, foi um grupo das Poderosas. São mulheres com câncer de mama. É um trabalho do Alexandre, ele é um fotógrafo. Ah, eu já vi essas fotos. Sim. Ah, entendi. Eu participei do projeto das Poderosas na Vila Rica. Olha. E foi exatamente em 2019. Foi um evento aberto ali. E hoje eles continuam fazendo os eventos só com as mulheres fotografadas. Já não tem mais convidado. Entendi. No evento. Entendi. Então a gente vai voltar no próximo bloco. No último, tá? No último bloco já, Rosângela. Tá tão bom. Ela é calma, assim, você percebe. No ritmo. Eu sou educada demais. Não é porque é minha amiga, não, mas ela é demais. Ô, Rosângela. Obrigada, Lorena. São muitos anos de emoções, não é? Muitos anos. Nossa, quantas vezes você já me ajudou, hein? São inúmeras vezes. Você sabe mas é uma troca. Isso é uma troca. É uma amizade, troca, ajuda. Nossa, eu sei e o Valmir andam de patins no meu coração. Meus padrinhos de casamento. A gente vai participando de momentos. Nossa. Muita coisa, né? Muito bacana. É muito bacana. Quando eu conheci Marcelo, porque eu já conheci a Rô antes do Marcelo, né? Bom, então vamos lá. Eu queria te falar uma coisa. O meu caso é um caso um pouco diferente, igual da Alice, né? Eu trabalho home office desde 2005, 2006, né? Porque eu trabalhei uma época home office também em 2001, sabe? 2001 até 2002, mais ou menos. Então, para mim, dentro da pandemia, e para o Marcelo também, que a gente é sócio, né? Que nós temos o nosso quarto escritório aqui, né? Dentro de casa.
não teve muita diferenciação, porque a gente já ficava em casa. A diferença é que tem a parte do lazer, né, que é tão importante, que nós tivemos que parar, e aquela época inicial, né? E com uma criança em casa, né? Exatamente. A polícia passando aqui no Heliópolis e mandando o pessoal entrar para dentro de casa, tava bem louco, tá parecendo um filme mesmo, sabe? Passando com megafone e pedindo o pessoal para entrar, né? Então o que aconteceu? Para mim, Lorena, não foi tão assim traumático, porque já estávamos em casa mesmo. Comecei com as consultorias online e apareceram algumas consultorias presenciais que eu poderia aceitar ou não. A Junessa em si não, a Junessa ficou toda online já de cara, né? Mas pelo Sebrae eu comecei a escolher e tal. Viajei muito ano passado, sabe? Porque muita gente não pegava essas consultorias. Então eu ia com todo o protocolo. Já que eu estou representando o Sebrae, né? Eu sou o Sebrae. Então, máscara, álcool, cheio do protocolo, minha filha. Você tinha que ver que coisa. Sim. Então, assim, dentro da sua experiência, né? Atender essas pessoas, igual você falou, a questão da ansiedade em alta, a questão do confinamento, não é isso? De pessoas que estavam acostumadas a sair todos os dias. Sim. O que você percebeu que que pode estar sendo ainda, né? Porque nem todo mundo já saiu, né? Sim. Que pode estar sendo também mais complicado de se, não sei se seria a palavra resolver ou de amenizar. Muita tecnologia, ansiedade junto, confinamento. O que mais, Alice? Eu acho que esses fatores, né? O que você acredita que foi assim mais difícil mesmo das pessoas se readequarem? Dentro dos seus atendimentos, né? Logicamente, o voluntariado, tudo envolvido. Olha, o que eu percebi durante esse período, o que as pessoas mais questionavam a questão do atendimento é exatamente essa ansiedade. Uhum. A ansiedade, isso potencializou Sim. em nós um sentimento muito próximo da perda, né? Uhum. E essa proximidade da morte, gente. Sim. Isso que eu ia te falar também. Eu tenho, inclusive, eu não falei, eu tenho uma formação na elaboração de lutos e perdas. Olha, nossa. Sabe? E eu pude trabalhar muito com essa elaboração principalmente no início do processo da pandemia. Sim. Que era o que mais se apresentava no consultório e nas chamadas online durante o trabalho voluntário. Sim. Que eu fiz no atendimento online voluntário, era essas crises de ansiedade, pânico, medo diante da sensação de morte. Meu pai ficou isolado, né? No início nem eu e minha irmã iam em casa. Aí chegou uma época que ele falou assim, eu não aguento mais ficar sozinho. Porque eu tenho horário de trabalhar. Acabou o expediente, durante a semana faço alguma coisa para comer, assisto a novela e vou dormir. Mas final de semana o dia não passa. Ele falou, vocês vão ter que dar um jeito de vir. Aí eu comecei a ir. Ficar com ele no final de semana, passar um tempinho lá. Mas era uma sensação tão esquisita, porque a gente tinha medo de levar pra ele, a gente tinha muito medo de que se ele pegasse, talvez ele não resistisse. Ele, ao mesmo tempo que ele precisava de uma companhia, ele morria de medo. Então a gente ia, ficava cada um no canto, aí a hora que um tava chegando mais perto do outro, a gente arredava de novo pra não ficar muito perto. Foi uma loucura essa fase. Até chegar a primeira dose da vacina, foi. Esse potencial eminente ante a essa sensação de morte, sabe? Porque nós nascemos e aprendemos a viver
saber, né? O ser humano, ele é voltado para essa vida. É uma função de vida. E ao nos depararmos com essa possível, né, possibilidade, isso nos causa, sim, causa e afeta, fomos afetados e atravessados, assim, muito diretamente com essas sensações, percepções. Olha, medo, insegurança e esse alerta que o tempo todo a gente recebendo aquela quantidade de informações desencontradas e sem certeza de nada, né? Nos deixou num sistema assim, ligados e alertas o tempo todo. Porque a gente não sabia em quem acreditar, em como acreditar, né? Porque a própria, além da ciência, que também foi pega no momento assim de correr atrás, não, né? Mas entender o que vírus era esse. Imagine nós, se os cientistas que estavam ali diante disso o tempo todo ainda tinham tanta coisa para se descobrir, e nós que dependíamos da informação. Realmente. Né? Essa insegurança e não ter o controle da situação. Isso realmente foi o que mais se apresentou. Ansiedade, medo, insegurança, sabe? E uma das coisas que mais demandou, e eu percebia, principalmente com os meus orientados, é que a questão dentro de casa com a terapia online, diante da privacidade e liberdade de se fazer uma psicoterapia online. Sabe? Essa privacidade, essa liberdade, esse modo que todos nós tivemos que buscar arrumar um espaço, até o espaço da casa mudou, né? Sim. Porque a gente, de repente, tinha que montar um QG dentro de casa. E você mesmo viveu muito isso, né, Olha? Sim, isso mesmo. Os seus vídeos eu sempre observava também. Consultoria online, aquela coisa toda. Marcelão sentado atrás. Marcelão, eu não vou poder ficar no escritório porque você está dando consultoria online. Nossa, aqui em casa foi essa dança de cadeiras. Uma dança no espaço, né? Ora eu vinha aqui para o escritório para fazer um atendimento. Aí o Vamir, com a reunião dele, chegava e falava assim, olha, você já terminou aí? Posso usar o escritório? Então ficava essa dança, cada um por um lado, Mariana com as aulas online, sim, né? Porque ela nessa formação também, que foi um desafio. Você imagina um curso de medicina online? Medicina, nossa, medicina online, imagine, sabe? Então assim, foi um desafio mesmo. Ela pegou o início da pandemia na medicina ou foi um pouquinho antes? Pegou. No início, né? Sim. Sabe? E até hoje ainda tem, né? Ainda tem alguns, agora que estão voltando com os alunos vacinados, estão voltando para a sala de aula. Sei. Complexo, né? Sim, e vamos aí nesse desafio. Agora é um novo desafio, né? De voltar ao que era. Será que voltaremos ao que era? Eu estava conversando com uma tia minha e ela falou, gente, engraçado, ela sempre sentiu mal-estar na época do tempo seco. Alergia, não sei o que. Ela falou, engraçado, esse ano eu não sofri tanto por causa da máscara. Ela falou assim, eu não deixo de usar máscara, mas quando chegar esse inverno seco, rigoroso que a gente tem,
Ela falou assim, vocês podem me acostumar, eu vou andar de máscara. Foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eu falei, não, tá certo, né? As pessoas, igual eu já vi gente falando na internet, falou, gente, a gente usar máscara quando você tá gripado, você protege as outras pessoas, né? Um idoso, uma pessoa no ônibus, num lugar aberto que você esteja. Eu acho que agora vai ser um bom senso você usar máscara com um sinal de gripe, de alergia, uma coisa assim. Eu fico pensando realmente, né? Da gente pegar o que aconteceu aí e levar pra frente, né? De lição pra esse novo normal. Sim, exatamente. Pois é, e imaginar assim, somos seres biopsicossociais. Uhum. Né? E temos um costume, a gente viveu com esse costume até então, de abraçar essa necessidade do contato, não é? Uhum. Contato físico. E isso também foi causa de ter que aprender a encontrar com as pessoas e não abraçar, não se tocar, isso mesmo. sabe? E não fosse esses aplicativos de reuniões, como estaríamos sem a família? Puxa, não é? Hoje, inclusive, tem Ana Cláudia Quintana Arantes. Foi votada uma lei no Congresso, aonde ela, durante a pandemia, uma médica, tá? Ela desenvolveu, a lei foi votada com o nome dela com relação ao tratamento do paciente internado com Covid e poder usar, os médicos, o corpo clínico, poder usar as câmeras como forma de complemento ao tratamento dos pacientes no hospital, de poder falar com a família através da câmera. Então, hoje já tem a lei, se vocês quiserem depois pesquisar, a lei Ana Cláudia Quintana Arantes. Bacana. Ela, inclusive, é escritora, ela é autora do livro sobre a morte mesmo, sabe? Nossa. A morte é um dia que vale a pena viver. Nossa. O nome do livro dela. Interessante. Bom, nosso programa acabou. Ah, não, gente. Não! Mas olha, não é a morte faz parte da nossa vida. Sim, exatamente. Então, por que ter medo, né? É a única certeza que a gente tem, né? Tem tanto medo dela. E por que temer? Eu lembro muito do meu pai, né? Meu pai falava assim, gente, fica tranquilo, porque gente ruim não morre. Então vocês não precisam ficar preocupados com a morte. Ele era muito peça rara, sabe? Aí eu falo isso até hoje, né? Que quando eu tô viajando, mamãe fica na oração, né? Falei, mãe, bom fazer oração, eu também faço o tempo inteiro, mas gente ruim não morre fácil. Mamãe, para de falar isso, que o seu pai falava isso e ele morreu muito cedo. Ó, então, nós vamos deixar os contatos e depois você deixa os seus, tá, Bela? Sim. Bela, tá bom, então já entendeu. Já deu. O meu é @Lorena Ribeiro Nogueira, lá no Instagram. Meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha. O telefone é o 98857-5696. Pode falar? Então, o meu é Cico Rosângela Dias. O telefone é 31-999-50-9515. Ótimo. Então... Obrigada, Rosângela. Foi muito bom. Obrigada gente. Pode quer participar novamente, viu? Já tá na lista aqui. Tá convidada para janeiro, fevereiro. Vamos ver, né? Porque nós já estamos no fim do ano, né? É. Então vamos ver.
Fevereiro tá bom, que é o mês do meu aniversário. Isso Que dia? mesmo. Que dia? Dia 6. Ah, eu sou do dia 15. Ah, aquariana também. Aquarianas. Aí, olha. Segundo eu já li, viu, Alice? É o melhor signo do zodíaco. Ah, não tem dúvida nenhuma disso, não. Adorei. Então, tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Até o próximo Café Delas.